Hoje é dia de saúde no Jornal da Clube. Vamos falar então sobre o sistema endócrino. Envie sua pergunta para a gente sobre obesidade, também emagrecimento, diabetes, tireoide, enfim, bem amplo, né? O nosso assunto de hoje, 16997237684, o número do nosso WhatsApp. Se quiser apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela, já vai cair direto no nosso WhatsApp e aí fica mais fácil. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade. E para esclarecer as suas dúvidas, conosco está a doutora Sayuri Shiramizu, ela que é médica endocrinologista aqui em Ribeirão Preto. Gentilmente aceitou o nosso convite. Bem-vinda aqui, doutora. As perguntas já vão chegando. Por exemplo, do Paulo, do bairro Santa Cruz, em Ribeirão. Ele quer saber os caminhos mais fáceis, então, para conseguir emagrecer. Ele diz aqui que está acima do peso. Doutora, boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Então, não existe um caminho mais fácil, né? Por mais que, às vezes, você não fazer uma mudança de hábitos de vida, alimentação, exercício, às vezes associar a medicação, não vai ter resultado, né, que perdure. Infelizmente, não tem caminho fáceis. Todo mundo aí tem que lutar realmente para perder peso. Pergunta da Leide de Ribeirão: o uso dessas canetas famosas agora, doutora, por exemplo, para diabetes no emagrecimento, vale a pena pelo risco-benefício? Sim, é uma medicação que inicialmente foi para o tratamento de diabetes e ao decorrer dos seus estudos foram vistos excelentes resultados no tratamento da obesidade. Quando bem indicado, vai ter bons resultados e totalmente seguro. Pergunta da Vânia de Ribeirão Preto: nódulo benigno na tireoide é possível desaparecer, doutora? Depende. É um nódulo que deve ser acompanhado anual ou a cada 6 meses. Tem que acompanhar as características dele, o tamanho. Pode ser que diminua, mas não conseguimos afirmar se vai desaparecer. É fundamental um segmento com ultrassom para avaliação do nódulo. Inclusive, nessa mesma linha, já a pergunta do Marcos, do bairro Bancários, em Ribeirão: como é que a tireoide afeta a vida das pessoas? A tireoide ela é responsável pela produção de 2 hormônios principais. E quando há um desbalanço entre os hormônios ou uma produção aumentada, ele pode ser levado ao hipertiroidismo e que pode te deixar mais irritado, mais acelerado, que é aquela tireoide que emagrece, que acelera seu metabolismo. Pode também ocorrer o hipotiroidismo, que é a diminuição da produção do hormônio. Essa é a mais conhecida por aumentar o peso, mas pode te alterar a queda de cabelo, alteração de pele, altera o peso, pode ter uma alteração intestinal. Então, é fundamental, pelo menos uma vez por ano, fazer o seu exame de sangue para ver a função tiroidiana. A Elizabeth de Franca já pega um gancho quando a gente fala das canetas para diabetes. Ela diz que tem visto muita gente usar esse medicamento, ela até fala aqui da Ozempic, sem passar pelo médico. Isso tem risco? Tem sim. Primeiro que precisa ser avaliado se realmente há indicação de uso, se tem uma obesidade, precisa avaliar a vesícula, porque pode aumentar pedra na vesícula, você pode também ficar com uma deficiência de vitaminas, você pode ter uma hipoglicemia, então é fundamental o acompanhamento médico, até mesmo para ter bons resultados. O Tiago está perguntando a importância, doutora, de um acompanhamento com o endocrinologista, principalmente para pacientes que fizeram transplante de medula óssea. É sempre bom acompanhar as vitaminas, a imunidade, né, com os exames de rotina, para que tenha uma boa qualidade de vida. Do Jardim Irajá, pergunta da Ana Luísa, dizendo que ela está no processo de emagrecimento, só que os hormônios estão desregulados. Isso afeta no processo da perda de peso? Afeta sim, principalmente o da tireoide, que é o caso do hipotiroidismo. Ele vai desacelerar o seu metabolismo e com isso vai te atrapalhar a sua perda de peso. A Rosângela parece estar preocupada aqui, perguntando se tonturas, diarreia frequente são sintomas que podem evidenciar diabetes. Pode sim, mas tem outros sintomas, né? Como boca seca, aumento de fazer xixi, uma fome aumentada, mas sempre bom fazer exame para confirmar a doença.
A Cláudia dizendo aqui que fez redução de estômago há 17 anos, e aí é uma dúvida se ela tem que fazer endoscopia frequente ou não precisa mais. Não é frequente, mas cabe na rotina. É necessário sim fazer após a cirurgia, né, depois de um ano, vai depender do acompanhamento, mas após a cirurgia bariátrica é fundamental o acompanhamento com o seu endocrinologista. Vamos falar um pouquinho então, doutora, sobre a cirurgia bariátrica, como é que é a avaliação, a composição ali, a troca de experiência com os profissionais para decidir que um paciente precisa ou não ser indicado para ele fazer uma redução de estômago? A indicação de cirurgia bariátrica hoje é após falha de tratamento medicamentoso por um período de 2 anos, quando o paciente já passou por nutricionista, fez a mudança de estilo de vida e não teve sucesso com as medicações e o tratamento proposto. Aí há uma indicação de cirurgia bariátrica. Ou em alguns casos, quando tem alguma outra comorbidade, outra doença associada, como diabetes, hipertensão, problemas lombares. Então, isso tudo vai ser avaliado a indicação da cirurgia bariátrica. Doutora, a gente sabe que tem sempre quem está precisando perder uns quilinhos, né, emagrecer, e aí vem a dúvida da Elaine de Ribeirão. Ela diz que faz os exames, não tem nenhum problema, só que ela não consegue engordar, ganhar peso, e aí qual que é o caminho para essas pessoas? Nossa, esse é o mais difícil, é mais difícil ganhar peso do que emagrecer. Olha, o paciente que tem essa dificuldade precisa de um acompanhamento médico com as suplementações necessárias, um acompanhamento nutricional para calcular realmente a quantidade calórica, fazer atividade física como musculação para ganho de massa muscular. Messias de Taquaritinga, quem tem colesterol, triglicérides alto, tem mais chance de desenvolver diabetes, doutora? Não, mas como pode ser por fatores alimentares o aumento desse colesterol e triglicérides, e aí devido a erro alimentar você já tem maior chance de desenvolver diabetes. A dona Chica aqui de Ribeirão está perguntando o que fazer para evitar o efeito sanfona, principalmente após o uso de medicamentos que ajudaram na perda de peso. Se você não conseguir mudar seus hábitos de vida, independente se usou medicação ou não, você vai voltar ao reganho de peso. Por isso que é necessário um acompanhamento médico, o uso da medicação por o período adequado, acompanhamento da sua nutricionista, fazer exercícios regulares para evitar que quando você ficar sem a medicação, você volte aos velhos hábitos e volte a reganhar peso. Próxima pergunta aqui da Silvia, dizendo que tem um incômodo na garganta, parece que tem alguma coisa incomodando ali, pode ser tireoide? Pode ser nódulo da tireoide, mas só conseguimos avaliar após o ultrassom de tireoide. A Tamires dizendo que tem diabetes do tipo 1, tomava remédio, ficou sabendo que ela agora tem que tomar insulina. E aí ela diz aqui se realmente é uma necessidade, se ela tem que procurar uma segunda opinião, como fica nesse caso? O diabético tipo 1, ele não vai responder a tratamento com medicação oral. A indicação é de uso de insulina. Se ela não estiver segura, vale a pena procurar uma segunda opinião, mas o tratamento da diabetes tipo 1 é com insulina. Vamos vendo as outras perguntas que vão chegando aqui. Estou aqui com manchas escuras nas pernas. Fica queimando, pode ser alguma coisa relacionada ao sistema endócrino, doutora? Pode sim, tem algumas outras doenças que pode aparecer essas manchas com alterações hormonais, que devem ser feito o exame e avaliar o paciente num todo. O Anderson do bairro Quintino 2 em Ribeirão dizendo aqui que ele tem obesidade mórbida com várias hérnias, inclusive diabético, não pode fazer o uso da caneta por conta aí de vômitos, e aí ele está perguntando, existe um tratamento então que possa ser eficaz para esse caso dele, que tem obesidade mórbida? Sim, às vezes o paciente que tem uma obesidade mórbida, às vezes ele vai encaminhar para cirurgia bariátrica, mas antes disso, quanto mais peso ele perder e chegar nesse ponto de cirurgia, melhor vai ser o resultado no processo da cirurgia.
Há medicações como as canetas, o efeito mais comum são as náuseas e o vômitos. E para isso, quando você está sendo acompanhado, existem medicações para o manejo desses efeitos colaterais. Mas hoje temos bastantes opções para o tratamento da obesidade. Pergunta do Paulo Xavier, ele está nos acompanhando lá de Campo Limpo Paulista e está pedindo para a senhora citar alguns alimentos que devem ser evitados pelas pessoas, principalmente aquelas que têm problemas cardíacos, doutora. Quem tem problema cardíaco não pode nem passar perto? Hoje, sem dúvida, os industrializados, os ultraprocessados, né? Isso devemos passar longe. Não tem jeito, quanto mais natural, o produto que vai estragar na geladeira, que vai estragar na fruteira, esse que é o indicado. Aquele que tem uma duração de 2, 3 meses já não são bons para a nossa saúde. E quando a gente fala desses alimentos, a gente pode citar o que, por exemplo, doutora, desses industrializados aí? Temos bolacha, miojo, esses congelados, esses hambúrgueres que ficam congelados, todos esses produtos congelados que já são prontos, só colocar no micro-ondas, eles são ruins para a nossa saúde. A Sueli dizendo que tem hipotireoidismo, tem que tomar alguma vitamina e aí ela diz que inclusive está na menopausa. Não precisa associar a vitamina pelo hipotireoidismo, tá? E na menopausa, aí tem que avaliar se vai ter uma indicação de reposição de hormônio pensando na menopausa, mas não há uma vitamina específica só por estar na menopausa ou com hipotireoidismo. A Flávia do Jardim Cristo Redentor dizendo que é diabética, tem pressão alta, está na casa dos 90 quilos e tem 40 anos. Só que ela traz um fato aqui importante, doutora, também, dizendo que ela tem compulsão alimentar. Fala um pouquinho sobre isso e como trata pessoas que têm esse tipo de transtorno. Geralmente é um tratamento multidisciplinar, acompanhado tanto do endocrinologista quanto o psiquiatra, a psicologia, porque já envolve um distúrbio, né? E muitas vezes tem que ser associado a alguma medicação para evitar esses episódios de compulsão alimentares. Então, o tratamento é multidisciplinar. O José Carlos tem uma dúvida aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas em casa têm essa dúvida agora. Quem tem diabetes pode tomar cerveja, por exemplo, doutora? Está terminantemente proibido. Não pode, tanto o álcool quanto a cevada, né, que é o produto da cerveja, que é um carboidrato, vai subir sua diabetes. Tem que manter o controle aí. Tem. Outra pergunta aqui da Lúcia, dizendo que ela tem hérnia de hiato. O tratamento, a alimentação ajuda ou não tem que ser cirurgia mesmo, doutora? Depende do grau, né? Mas a alimentação, ter uma boa alimentação ajuda a diminuir o seu mal-estar, os seus sintomas. Aí, dependendo do grau que for essa hérnia, tem que realizar a cirurgia. O tempo voa aqui quando o assunto é bacana e a gente vai desenvolvendo. Para fazer a última, então, que o nosso tempo está se encerrando, da Luciana. Cisto na tireoide é perigoso, doutora? Não, o cisto geralmente, na sua maioria, é benigno, mas também deve ser acompanhado com um exame de ultrassonografia da tireoide. Sayuri Shiramizu, médica endocrinologista aqui em Ribeirão Preto, agradeço muito a sua disponibilidade de ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que ajudou muito quem está aí em casa. Agradeço mais uma vez e até a próxima, doutora. Até, eu que agradeço. Foi um prazer participar. Muitíssimo obrigado.